Meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso bom Deus, que Ele assim nos instrua nesta noite de santa adoração ao seu nome. Eu quero convidá-los, portanto, a abrirem a palavra do Senhor no Salmo de número 93. Será o texto da meditação nesta noite. Salmo de número 93. A palavra de Deus assim nos diz: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai bendito, suplicamos, ó Deus, que nos abençoe, suplicamos que sejamos alvos da graça e da misericórdia do Senhor, para sermos então devidamente edificados pela palavra do Senhor que será ministrada. Nós acabamos de lê-la e clamamos, ó Deus, que toda a nossa atenção e toda a nossa vontade estejam de fato cativas à palavra do Senhor, à vontade do Senhor. Portanto, ó Deus bendito, não permita que saiamos daqui nesta noite indiferentes à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor então nos abençoe, que o Senhor nos instrua, para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus amados e queridos irmãos, nos últimos dias nós temos ouvido e visto algumas imagens estão chegando das atrocidades que estão acontecendo atualmente na Bolívia, não é? Vídeos estão sendo postados, áudios estão sendo compartilhados, as informações são ruins, têm piorado sobre a forma dura com a qual o governo de lá tem atuado e tentado então destruir a igreja, não é? Votando leis, proibindo conversões. Nós sabemos que esse tipo de lei não vai pegar, porque a obra do Senhor é infinitamente maior do que uma lei. Ninguém pode impedir que alguém não se converta a algo ou a alguém, mas o fato é que nós temos visto então toda a disposição de um ente, no caso o Estado, atuando contra a igreja. Nós temos os nossos próprios problemas aqui em nosso país. De fato, nós não temos aquele tipo de perseguição, mas nós temos outras batalhas, nós temos outras lutas, e nós temos tido às vezes lutas muito ingratas na vida cristã. A forma como o Santo Evangelho tem sido tratado ultimamente, pelo menos nos últimos 15, 20 anos, de fato produzem tristeza profunda em nosso coração. A forma como a nossa geração tem se comportado não tem gerado alegria em nosso coração. A nossa contemplação não é das mais melhores. Para os irmãos terem ideia, eu tenho compartilhado algo lá em nossa igreja, da seguinte ordem: nós temos jovens em todas as igrejas, todas, das conservadoras, as reformadas, as pentecostais, mas falando bem do nosso arraial. Nós temos visto jovens, meninos e meninas, jovens, brilhantes fora da igreja, são competentes, desempenham as suas funções maravilhosamente bem, e o que colocar na mão dessa turma, eles estão fazendo, eles estão galgando a passos dentro de suas empresas, estão se desenvolvendo, os donos estão de olho nessa juventude extremamente competente, antenada, dinâmica, mas nós não temos percebido todo este empenho, todo este dinamismo, toda esta competência dentro da igreja. São brilhantes fora da igreja, são tímidos,
são tímidos, são retraídos dentro da igreja, estão sempre dizendo não aos cargos, não às funções, diversas coisas, e nós sabemos que o que não falta na igreja é trabalho. Há sempre muito o que fazer. Então nós temos sim os nossos próprios problemas. Aqui no Brasil, eles têm gravidade, eles são de uma gravidade diferente. É claro que eu entendo isso, mas eles também atentam contra a sanidade, a espiritualidade, o vigor e a vida da igreja. E se você tem mais de um dia de convertido, sabe muito bem disso, das lutas que temos enfrentado ultimamente para manter e preservar a igreja, amando o Santo Evangelho e se dedicando a Cristo de todo o seu coração. De fato, há uma luta imensa que se levanta contra a família, contra indivíduos, contra os jovens. Eu não sei se é verdade, me parece que o dado é verdadeiro, já é um dado antigo, é uma pesquisa antiga. Eu espero que ela tenha melhorado, mas a estatística em relação aos nossos jovens era a pior possível, né? Como assim, pastor? A ideia era a seguinte, a estatística era a seguinte: mais de 70% dos jovens vão ter a sua primeira relação sexual fora do casamento e não no casamento. Isso é um número assustador, mas lá atrás este número assustava pela quantidade de jovens. Atualmente este número assusta não pela quantidade de jovens, também, mas assusta pela quantidade de pais extremamente passivos, tolerantes com esse tipo de coisa. E tudo isso vai minando a santidade da igreja com o passar do tempo. Então, qual é o nosso estado hoje, não é? Como nós nos encontramos hoje? Nós temos pouca força moral para dizer a este país, por exemplo, do grau avassalador de corrupção que nós enfrentamos atualmente. De fato, nós estamos debilitados. Entretanto, diante desta debilidade, diante destes abusos por força de lei, diante do peso que o pecado tem imposto sobre a igreja, é claro que eu e você temos que correr para a palavra de Deus e ver aquilo que ela diz e como nós podemos enfrentar esta geração, os problemas e os dilemas desta geração. Minha primeira consideração, portanto, então, seria esta: nós temos várias frentes de batalhas e todas elas são árduas. Tem gente que está escolhendo qual delas lutar, porque entendeu que todas não dá. Outros disseram, não, vamos tentar todas quanto possíveis. Mas o fato é que há uma batalha diante de nós, e se nós não tivermos clareza de quem é o soberano da história, nós naufragaremos sim. Nossa fé nossa fé em algum dado momento ficará mais frágil, ela declinará, nosso vigor ficará de fato mais anêmico. Nós devemos olhar, por exemplo, para o Salmo 93, porque além deste, nós temos outros, não é apenas este, mas este é um dos vários salmos que são caracterizados pelas palavras repetidas, por exemplo, como esta: o Senhor é Rei, o Senhor é Rei. Meu Deus, como nós devemos voltar a lembrarmos disso urgentemente. Há um Rei sobre a igreja, há um Rei de fato sobre este mundo, e este é o nosso Deus, é o nosso Rei, e Ele não reina apenas na igreja, mas Ele também reina no mundo ímpio. A nossa perspectiva, então nossa cosmovisão do reinado do Senhor não é apenas aquela que se restringe à igreja, mas é aquela que de fato mostra quem Deus é. Este Deus a quem nós adoramos é o Deus que manda e desmanda na história da igreja apenas? Não, na história de tudo que existe, na minha, na sua, na história dos indivíduos, na história das famílias, na história das igrejas, na história do nosso país, na história do mundo. O Senhor é Rei. Esta é uma grande mensagem,
Este é um grande alento para nós. Fico imaginando, portanto, então, aqueles irmãos lá da Bolívia e de outras regiões também, não apenas lá, mas de outras regiões deste mundo, que estão sofrendo duras perseguições. Como é bom e reconfortante para eles quando abrem a palavra e imediatamente dão de cara com o Salmo 93, que está declarando para eles: reina o Senhor, reina o Senhor. Nós temos uma ideia do que significa isto. Lá em Isaías capítulo 6, nós temos uma crise em andamento. No ano da morte do rei Uzias, um bom rei, o que aconteceu? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, onde e como? Assentado em um alto e sublime trono. A ideia por trás desta visão é informar ao profeta de que, se o rei de fato morreu e o trono está vago, é bom que ele se lembre que o grande rei de Israel continua assentado em seu trono, reinando soberanamente. Não era para ele se desesperar. Quantos se desesperaram porque perderam a perspectiva de que há alguém conduzindo a história da gente? Quantos perderam a fé, a esperança, se afastaram da igreja, porque perderam esta perspectiva? Há um rei soberano e ele não está passivo. Ele não está passivo. Há muitos anos atrás, ainda no seminário, eu ouvi um dos nossos professores dizer, fazendo uma alusão ao apóstolo Paulo, quando ele disse: trago no corpo as marcas de Cristo. E ele disse: eu também tenho algumas marcas no meu corpo, e eu não quero que elas sejam apagadas. Eu também tenho as minhas marcas, e eu tenho certeza que, se você anda com Cristo, também tem as suas. Espero que de fato elas não sejam apagadas. Nós sabemos que não é fácil lembrarmos, no meio da crise, que há Deus reinando soberanamente. Eu sei que não é fácil, e eu sei que você sabe que também não é fácil isto. Entretanto, este é o caminho que a palavra do Senhor tem proposto para nós. Ela não tem outro caminho. Nós só temos este caminho, nós só temos este recurso: lembrarmos que há um rei. Diante disto, eu quero pelo menos apresentar a vocês pelo menos duas considerações aqui. A primeira, eu vou destacar aqui dos versos 1 e 2, o reinado do Senhor e esta dinâmica, e logo em seguida 3 a 5, pretendo falar sobre a soberania do Senhor. Vejamos aí atentamente os versos 1 e 2. Reina o Senhor, essa é a primeira sentença, não é? Esta é a sentença que normatiza todo o restante do texto. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a antiguidade. Vejam as expressões, vejam os verbos: revestiu-se, cingiu-se. Ou seja, ninguém chega diante de Deus e o coroa. Ninguém chega diante dele e diz: agora se ajoelhe, ó Deus, ó Altíssimo, que eu vou colocar uma coroa sobre a sua cabeça. E eu espero que vocês já estejam se lembrando de um cântico antigo, muito cantado pela igreja, onde durante muito tempo cantaram mais ou menos assim: coroamos a ti, ó Rei Jesus. Se lembram deste cântico, não é? É um cântico muito querido pela igreja. Então, eu não sei quem foi lá e fez uma pequena correção: coroado está, ó Rei Jesus. E eu não sei se os irmãos vão acreditar, eu espero que sim, porque eu não estou mentindo, mas houve uma confusão imensa, por causa desta simples mudança. Alguém entendeu assim: não somos nós que coroamos a Deus.
a Cristo, então nós não podemos cantar coroamos, então vamos dizer coroado está. Pronto, logo alguém escreveu um texto, alguém defendeu em púlpito, alguém ensinou em estudo de quarta-feira, alguém falou defendendo que nós sim coroamos em conversas informais. Este é o nível de nossa geração, que não consegue dar toda a honra e toda a glória a Deus e reconhecê-lo como o único soberano, e ninguém tem nada a ver com isso, no sentido de que ninguém coroa Ele, ninguém coroa Ele. Os grandes reis, se você eu gosto muito do período medieval, dos reis, as batalhas, enfim, e obviamente os filmes caminham na mesma linha. Eu também gosto dos filmes medievais, enfim, mas toda vez que um rei era deposto ou morria, e o reinado então deveria continuar com o novo rei, ou a nova rainha, o que acontecia? Um clérigo, ou um bruxo, ou um alquimista, enfim, alguém ia lá, e o cidadão ou a cidadã tinha que se inclinar, para que então esta pessoa pudesse então colocar na cabeça do rei ou da rainha a coroa. Não é isto que nós vimos, não é isso que nós vemos aqui. É ele quem toma a iniciativa, é ele quem toma as vezes de se autoproclamar de acordo com aquilo que ele está dizendo. Revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Ele quem se autoproclama, ele quem se veste de poder, honra, glória e majestade. Quanto a nós, fazemos o que então diante desta cerimônia? Diante deste fato, nós olhamos, contemplamos, adoramos e nos regozijamos pela plena certeza e convicção de que este rei que está se cingindo, está se revestindo de majestade, de poder, está se cingindo, ele não é um déspota, ele não é ausente, ele é o nosso Deus paternal. Ele não é somente aquele rei distante, não, ele é sim o grande rei, mas ele também é o nosso Pai celestial. Como nós não iremos olhar para tudo isso, essa imagem bela aqui descrita pelo Salmo 93, e não ficarmos então boquiabertos, encantados com esta imagem, com este fato bendito? O Senhor reina, e Ele reina como? Ele reina com poder, Ele tem majestade e ninguém o coroa. É Ele quem é Ele quem toma para si o direito que é dele, que foi dado, estou me lembrando de Cristo, não é? Deus deu a Cristo, mas é Ele quem toma o poder e a autoridade em suas mãos e informa aos leitores, e informa a todos nós, por exemplo, agora: eu não coroo o Senhor Deus, eu não estendo as minhas mãos e digo agora começa o seu reinado, porque o seu reinado, segundo aquilo que nós mesmos já lemos aqui, o seu reinado não tem fim, ele é para sempre. O mundo também está firmado, verso de número 2, isso aqui é de extrema importância para nós. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. O que isto significa? O que isso tem a ver conosco? Tem a ver em relação à ordem moral do mundo. Vejam, tanto lá naquela época quanto agora, nós olhamos para a ordem moral do nosso tempo e dizemos: meu Deus, parece que esse negócio vai de mal a pior. E algumas pessoas, alguns crentes em Cristo, imaginam que um dos sinais para a volta de Cristo será exatamente isso. Meu Deus, olha quanta corrupção, não é? Meu Deus, olha, Cristo deve estar próximo, olha só como é que andam as coisas aqui, disputas de gênero, enfim, para não gastarmos muito tempo nisso, também não é o nosso objetivo. Há uma ordem moral que de fato está em crise, uma ordem moral, ética e moral, que de fato atinge a igreja, atinge a nós. Porque normalmente quando nós dizemos assim, olha, atingiu a igreja, parece que nós ficamos assim, imunes. Não, nos atingiu, e em cheio, violentamente tem tentado de fato destruir as nossas vidas.
Quando nós olhamos para o texto e olhamos para o mundo, e num primeiro momento parece que tudo caminha para um colapso, podemos e devemos lembrar que o Senhor declarou firmar o mundo. Eu gosto muito de uma série chamada Vikings, e nos primeiros episódios da série Vikings, há uma cerimônia. Eu já tinha lido sobre a cerimônia, mas ver a cerimônia, confesso a vocês que me assustou profundamente, pela banalidade de uma série de coisas que para nós cristãos são extremamente, são caras. A vida, a moral, a ética, não é? a carne, isso tudo para nós é muito caro, isso não é banalizado. E neste episódio, então, eles têm lá uma cerimônia religiosa, e as coisas, então, pioraram drasticamente, não é? Então, para quem não sabe, o ápice do momento de algumas religiões pagãs era, de fato, o sexo desenfreado, morte, sacrifício de pessoas, para aplacar a ira, a sanha dos falsos deuses. E então eu fiquei pensando o seguinte: é engraçado, nossa geração reclama tanto do cristianismo, reclama demais. Eu queria ver, e eu conversei com alguns, poucos, mas conversei, falei: olha, você acha que as coisas estão ruins porque o cristianismo imperou? Você não tem noção de como as coisas seriam ruins se a cultura viking tivesse prosperado. Nós não temos ideia da banalidade, do caos, do colapso que nós passaríamos, que nós enfrentaríamos. Quando nós olhamos para um aparente colapso da ordem moral do mundo, nós olhamos para a palavra e lembramos desta declaração: desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a antiguidade. Trono aqui é a magnífica imagem claramente apresentada no Novo Testamento. Trono é melhor e maior do que altar. Nós não estamos aqui num altar, porque nós adoramos ao Senhor Deus e o contemplamos pela fé no seu trono, trono de graça, trono de justiça, trono de misericórdia. E uma das coisas belas que nós encontramos, por exemplo, na história e na prática de vida dos puritanos, é tão somente esta ideia do trono. Às vezes nós lemos algumas coisas dos puritanos e eles estão sendo muito mal falados ultimamente em nossa geração também, de forma equivocada. As pessoas que sabem de algo, sabem que leram, não informam adequadamente, e quem não leu, pega a informação e não corre atrás. A história dos puritanos é uma história belíssima e maravilhosa. É claro que quando nós olhamos para algumas práticas, nós achamos insuportável, porque nós não temos a mesma devoção. Por exemplo, nós não suportaríamos alguém orando durante 15 minutos aqui na igreja. Nós não toleraríamos isso. Se alguém se levanta para orar, seja pelos dízimos, pelas ofertas, por alguém, 15 minutos, alguém, depois de um minuto, alguém já olharia assim: uai, o que está acontecendo? Não vai parar de orar mais não? Meu Deus do céu, será que... Os puritanos então oravam meia hora, 40 minutos durante o culto, 1 hora, e alguém explicou por quê. Então eis a resposta do porquê eles oravam tanto em casa quanto publicamente no culto público, porque a ideia era a seguinte: os puritanos começavam a orar em direção ao trono de Deus, e quando lá chegavam, de lá não queriam sair, por isso eles se demoravam tanto em suas orações. É claro que quando nós olhamos para isso, dizemos: isso é uma tolice, é um exibicionismo. Claro, nós estamos distantes, a quilômetros e quilômetros de distância da devoção daquela geração. Mas esta é a ideia de trono, é a magnífica imagem do Novo Testamento. Altar é menor, altar passou,
e é curioso que a igreja fica pegando aspectos que passaram, que são pequenos, que são menores e que são ineficazes. Então é claro que quando particularmente vejo coisas assim, é claro que meu coração se angustia, meu Deus, é ineficaz o altar, porque eis o trono de justiça, de glória, de graça, como nós já bem afirmamos aqui. Segunda consideração, a soberania do Senhor, versos 3 a 5, diz assim: levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Rios aqui, meus amados irmãos, representam as forças entrincheiradas contra o reinado do justo Senhor. E nós temos aqui, nós temos uma descrição daqueles que se levantaram lá atrás contra o Senhor e contra o governo do justo Senhor. Nós temos o Egito, nós temos a Assíria, nós temos a Babilônia, nós temos as hostes invisíveis do mal que compõem o reino das trevas, incluindo ali potestades e principados e potestades. O salmista, quando vê estas ameaças, ele entende que aquilo que está acontecendo é mais barulho do que poder, porque se o poder de fato é do Senhor, então tudo aquilo que eles estão apresentando não pode ser um poder equivalente, então só pode ser mais barulho. Seria, a muito grosso modo dizendo, seria mais ou menos aquela ideia de cão que ladra não morde. Só que este barulho que esta impiedade tem feito, não é como o cachorro que ladra mas não morde, porque tem feito muitos males, sim, traz muitos males e pode provocar, sim, muitos males. Nós vemos um cachorro vira-lata pequenininho, magrinho, do outro lado da rua latindo e dizemos assim: não vai fazer nada, podemos passar. Isso não pode acontecer de jeito nenhum com o império do mal, que se levanta contra a igreja, que se levanta contra o reinado do justo Senhor. Por quê? Meus amados irmãos, os irmãos se lembram daquele episódio triste, em que aquele menino brincava estava implicando com um leão, um tigre, e de repente o animal arrancou o seu braço inteiro. Então ele estava lá, aí o animal chegava e ele tirava. Numa hora ele errou o tempo, ou melhor, numa determinada hora, o animal acertou o tempo. Então no que ele foi, ele deu o bote e arrancou o seu braço. É claro que o pai, ninguém pode acusar aquele pai de não amar o seu filho, pode acusá-lo de ter sido negligente, de não ter, mas não de amá-lo. Cuidado, porque o império do mal pode estragar muita coisa, não pode destruir a nossa salvação, mas há outros aspectos que de fato podem ficar profundamente danificados, sim, pela maldade, pelo império do mal, por aqueles que se levantam por aqueles que se levantam e de fato estão contra o reinado justo do Senhor nosso Deus. Se os irmãos não se lembraram, eu quero lembrar a vocês, Salmo de número 2 caracteriza isto também: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Eles não querem estar debaixo do reinado do Senhor e por isto pensam coisas abomináveis diante do Senhor, de acordo com a ética moral, com a santidade, enfim, eles não querem absolutamente nada. Quantos deles disseram: eu não admito a ideia de um Deus que invada a cidadela do meu livre-arbítrio? Se existe um Deus que sonda o meu coração sem que me
peça, eu não quero nada com ele. É exatamente isso que eles estão dizendo, estão sacudindo, que pelo menos tentando sacudir as algemas, porque não querem reconhecer que o Senhor de fato reina, inclusive sobre a vida deles. Então rios aqui representam estas forças que estão entrincheiradas, elas estão atentas, elas estão de fato tentando observar uma brecha para lançar o seu ataque. Mas lembremos, o salmista entende que é mais barulho do que poder. Como se dá isto? Então, levantam os rios, eles então são os exércitos inimigos do reinado do Senhor. Então eles se levantam. Então nós temos uma sequência crescente. Os inimigos se levantam. A primeira linha: levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido. Isso aqui, o bramido aqui é uma alta voz, é um som alto, é um barulho mais forte. Mas de repente há um barulho um pouco mais forte do que este. Levantam os rios o seu fragor, e a ideia é de águas fortes sendo projetadas contra a pedra, contra a rocha. Então, se você já foi em algum lugar aqui do mar, em que as ondas bravias batem contra as pedras ou as rochas, e você ouve aquele barulho, bum, é isto, esta é a descrição da terceira linha: levantam os rios o seu fragor, e então nós vamos vendo exatamente isso acontecendo. Nós vemos exércitos se levantando, de repente um som mais forte para nos assustar, e de repente um som ainda mais forte, e nós somos então pegos de surpresa, e tomamos aquele susto. Meu Deus, o que está acontecendo? Verso de número 4 é extraordinário. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. A ideia de poderosos vagalhões do mar é aquela ideia da força bruta que quebra coisas que aparentemente não poderiam ser quebradas. Ainda assim, a sentença é: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que tudo isto. O Senhor Deus é mais poderoso do que tudo isto. Se você não se enche de santa alegria, meu Deus, vale a pena continuar lutando. Vale a pena. Não há absolutamente barulho nem força violenta contra os propósitos e os desígnios do Todo-Poderoso que possam atrasar, impedir ou desbaratar os propósitos de Deus. Não há. Eu e você podemos ficar seriamente danificados. Eu e você podemos podemos perder a nossa vida. Mas o Senhor dará conta de levar adiante todo o seu propósito, todo o seu projeto. O seu governo tem aumentado, porque esta é a declaração da palavra do Senhor, para que se aumente o seu governo. Este governo, nós vemos ele pela fé, nós o observamos, e nós então, de fato, pelo menos eu espero que você que esteja lendo este salmo aqui juntamente comigo, possa de fato ter a mesma perspectiva. Sim, eu tenho esperança, porque a declaração aqui é maravilhosa para mim. O Senhor é mais poderoso do que tudo isso, do que todos os impérios, do que toda a força violenta que se levanta e tenta destruir a igreja. E aqui, por fim, sobre os seus testemunhos, não é? Nós encontramos aqui no final do verso de número 5: fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Qual é a ideia por trás aqui? Os teus testemunhos, ou seja, a lei, é a lei do Senhor, e esta lei testemunha a sua vontade, e mais do que isso, testemunha a sua vontade e testemunha as obrigações dos homens.
esta lei está firmada para sempre, e por causa disto, porque a vontade do Senhor está estabelecida e não pode ser destruída, nublada, não pode ser apagada, fidelíssimos são os teus testemunhos, ou seja, esta vontade de Deus está claramente expressa e permanecerá, tanto quanto as obrigações dos homens diante deste Deus não poderão ser apagados, destruídos, nublados, de jeito nenhum. E portanto, qual é a nossa relação então com estes testemunhos? E por que ele diz, a tua casa convém a santidade? Ora, meus amados irmãos, entendamos o seguinte: a santidade convém à casa do Senhor, não apenas de tempos em tempos, uma vez ou outra, mas para sempre. A ideia por trás aqui é de que eu não posso trazer para a casa de Deus, no caso da linguagem do Antigo Testamento, eu não posso... Quem fosse adorar a Deus não poderia se apresentar diante de Deus de forma inconveniente, de forma profana, e nem trazer nada que ele não tivesse claramente estabelecido. Estão se lembrando de alguma coisa referente a culto? Eu não posso trazer absolutamente nada que o Senhor Deus não prescreveu para cultuá-lo. Mas ele prescreveu onde? Em sua palavra. Bem como também eu não posso me apresentar diante dele de qualquer maneira. E como assim? Então basta vir adequadamente vestido. Bom, esse é um bom caminho, não é? Vir adequadamente vestido, é claro que é um bom caminho, mas há mais do que isso, há um passo além do que isto. Você já deve ter ouvido histórias das mais horrorosas de pessoas, membros de grupo de louvor, membros de igreja que iam para... Me lembrando de casos em que as pessoas vinham do motel para a igreja, para o grupo de louvor, ou saíam da igreja para o motel, os jovens da igreja, enfim, e se apresentavam diante do Senhor, e se apresentavam diante dele. Então a ideia é basicamente esta: como nós estamos nos dirigindo para a igreja, para cultuar este Deus, é em santidade. A minha devoção precisa estar voltada para Ele. E vejam, os rios que se levantam, nós já sabemos que são os inimigos. Estes rios, estes inimigos bradam, falam alto, exercem poder limitado, mas exercem. Eles têm força, de repente nós corremos o risco de ficarmos intimidados com tudo isto e ficarmos tímidos para adorarmos a Deus, ou melhor, ficarmos desestimulados para adorar a Deus. Então, eu não vou participar da ceia porque eu pequei, eu estou indigno. Se arrependa e esteja diante dele em santidade, para agradar a Deus, e ao final do culto chegarmos em casa e dizermos: sim, apesar de quem eu sou, nesta noite eu adorei a Deus de todo o meu coração. De forma perfeita? Provavelmente não, mas amparados pela graça, com toda certeza. Como nós temos então nos comportado diante do Senhor? Fidelíssimos são os teus testemunhos, declaração das exigências de Deus e a declaração acerca dos mandamentos, das nossas obrigações. Então eis que eu reúno estas duas considerações: a lei do Senhor, a exigência de Deus e as obrigações dos homens, e eu tenho a sentença: a tua casa convém a santidade. Não é apenas uma questão de postura estética, mas também há algo aqui a ver com a consciência. Como nós estamos diante do Senhor? Como? Uma das coisas horrorosas que nós temos observado em nossa geração são homens e mulheres que, diante de algum dilema, em concílios nós experimentamos muito isto, infelizmente. Vamos orar então para que Deus então estabeleça a sua vontade, mas nós já sabemos o que queremos. Nós não nos submetemos à vontade do Altíssimo.
mas nós apresentamos uma oração hipócrita a Deus. E a grande questão é: por que o Senhor Deus então não fulmina todos estes? Bom, primeiro porque não nos compete sabermos destes tempos, né? Com toda certeza, para quem, já adiantando, algumas vezes eu já orei para que o Senhor de fato fulminasse alguns. Ainda bem que Ele não me atende nesse sentido. Mas não chegou o tempo ainda desta colheita, não chegou ainda. Portanto, entenda uma coisa: é de fundamental importância que os santos do Senhor se apresentem urgentemente, porque os ímpios já estão aí se apresentando há décadas dentro das igrejas. Há décadas. São frutas que, juntas umas às outras, disseminam o bichinho que vai estragando e corroendo. O quê? A fé, a esperança, a alegria, o verdor, o vigor de querer adorar e de servir a Deus. É urgente que os santos do Senhor se apresentem em santidade, para proteger o santo evangelho, para preservar a santa igreja, para de fato animar aqueles que estão desanimados, para de fato entenderem, para que entendam definitivamente que há uma bênção maravilhosa na comunhão dos santos, a qual ainda proclamamos, crer de todo o nosso coração. Cremos sim na comunhão dos santos, e o Senhor abençoa, é um dos meios pelos quais o Senhor decidiu abençoar o seu povo. Santidade convém à casa do Senhor. Isto é a linguagem do Antigo Testamento, mas nós estamos não naquele período em que nos dirigimos à casa de Deus, ao tabernáculo, ao templo. Isto acabou. Conforme lemos aqui, a tua casa convém à santidade. Nós poderíamos fazer a aplicação: a vida inteira convém à santidade, não apenas aqui. A minha vida inteira deve estar rendida à santidade, Senhor, para todo sempre, porque já está declarado quais são as obrigações, qual é a vontade desse Deus e quais são as nossas obrigações. Mas eu tenho medo. Eu também tenho, e muitos medos. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o barulho que os inimigos da fé têm feito. E olha que eles têm feito muito barulho, muito. Portanto, minha palavra final é: não se intimide pelo barulho dos outros, não se intimide pelo barulho da impiedade. Tema ao Senhor. Neste mundo caído e perdido, eis um bradar que a igreja deveria resgatar. O nosso Rei, o Senhor, reina. O nosso Rei reina. Não reinará como entende uma corrente teológica famosa. Não reinará lá adiante, em algum dado momento da história. Não, nós entendemos que Ele reina agora. Ainda que eu não entenda muito bem como as coisas vão se encaminhando, mas eu consigo entender claramente esta declaração. Qual declaração? Essa daqui: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. O nosso Deus é mais poderoso. Nosso Deus é mais poderoso. Minha palavra, portanto, é tão somente esta: que os santos do Senhor, caminhando aqui para a conclusão, que os santos do Senhor se habilitem, se apresentem em nome de Jesus, tão somente para fazer, dentre outras coisas, proclamar: o nosso Deus reina, e reina agora e soberanamente, porque é exatamente isso que nós lemos no Salmo de número 93.